Saudações! Estamos em mais uma atividade da RNB Cursos e contando com a presença do meu grande amigo, o jurista Félix Sobman, com o tema Deveres importantes hoje no nosso ordenamento jurídico e também na análise política do Brasil e posso dizer também do mundo. O tema é Teoria da suprasistematicidade. Por que o STF não pode ter tudo sobre a Constituição? Então, eu quero agradecer ao professor Félix Sobman pela gentileza de nos ofertar o seu conhecimento sobre o tema. É um tema deveras árido e precisamos encarar todo tipo de debate. Afinal, estamos vivendo um período de grande conturbação histórica política e nada como análise jurídica técnica para pensarmos a nossa realidade social e nacional. Professor Félix, Dr. Félix Sobman, muito obrigado. Contamos com você. Posso começar? Boa noite para todos que estiverem vendo ao vivo e os que vierem ver depois, né? Eu não vou querer aqui me comparar a ninguém muito grande, nada disso, né? Mas eu fico pensando assim, que às vezes uma pequena palestra que pode ser dada num recôndito momento da noite pode acabar depois gerando muita influência, né? Eu me lembro acho que era o prefácio, tenho quase certeza que é do Mário Ferreira dos Santos, de uma obra do Nietzsche, em que ele fala assim que o poder do filósofo é tremendo. Ninguém lê, ninguém dá atenção, mas se a coisa que ele disser tiver força, daqui a pouco vai e muda o mundo, né? Então, você vê que o Marx demorou, podia ter demorado bem mais, né? Mas demorou décadas para começar a ser lido nas universidades. O Nietzsche também, a vida inteira escrevendo, caiu. Eu não estou me comparando a nenhum desses, mas estou falando que o fato de ter poucas pessoas, para mim, não quer dizer nada, porque é um trabalho mental que vai se fazendo, um trabalho de investigação, e isso aí pode frutificar muito mais. Quanto mais, aliás, selecionadas forem as pessoas, mais pode resultar em algo, né? Do que você falar ao vento, né? Então, olha só, o que aconteceu para que existisse essa teoria? Eu tenho um vídeo de 2 horas e meia com as imagens que eu selecionei aqui do vídeo que eu vou mostrar, né? Espero que ninguém esteja se incomodando com o meu chapéu de bolchevique aqui, porque está friozinho aqui, entendeu? Mas sou advogado, né? Tive uma realização bacana lá na STF, numa gerência vinculante, tudo. E o que acontece? O que eu tenho percebido é que nós estamos num labirinto dentro de um círculo vicioso. Além de ser um labirinto, está dentro de um círculo vicioso, você não tem saída para ele, né? E o que é isso? É porque tudo agora que está acontecendo no Brasil passa pela ideia de que existe uma corte constitucional que dá a última palavra sobre tudo. E por que aquela dá a última palavra sobre tudo? Porque vigora o princípio da supremacia do judiciário, que não tem nada a ver com eles serem superiores aos outros, essa besteirada, né? Não tem um ministro chamado Aires Brito que veio falar uma vez, olha, não existe um Supremo Legislativo, não existe um Supremo, mas existe um Supremo no Judiciário. Então, por isso, o Judiciário seria Supremo, né? O cara desse foi ministro, né? Mas tudo bem, é uma coisa infantilíssima, né? Mas, o que quer dizer a supremacia do Judiciário? Que cabia a uma corte constitucional ser aquela que vai interpretar o que está na Constituição, acima de qualquer outro órgão. E isso aí houve com uma decisão, no caso Marbury versus Madison, nos Estados Unidos, que se criou pela primeira vez a celeuma sobre o que estava na Constituição, e o juiz Marshall, né, ele inverteu a ordem do processo para decidir sobre essa questão, para depois falar sobre a legitimidade das partes para postular ali, né, porque ele queria decidir sobre isso, para mostrar que sempre vai ter a precípua função de interpretar a Constituição, aquela Corte Constitucional, né? E isso aí foi uma coisa assim, com bastante repercussão, com bastante projeção. Por quê? Porque se criou aquela ideia, né, de que existe um órgão dentro do sistema, instituído pelo próprio sistema, para dizer sobre o próprio sistema. Então, era o sistema dizendo sobre si mesmo, com um órgão designado para isso. E como os Estados Unidos era uma república, né, não era uma monarquia e tudo, então o sistema constitucional estava ganhando muita importância. Só que ainda não havia aquela sistematização que viria a acontecer por obra de Kelsen, que por sua vez foi
aluno de Geninek e uma chip de juristas, né, lá na Áustria, e que se tornou o modelo do Ocidente, da legalidade no Ocidente. E nem previa o Kelsey as consequências que nós estamos vivendo hoje, como um raio que emana diretamente daquela conformação que ele instituiu. Né? E o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, vamos agora pular para o Wittgenstein. Né? Wittgenstein falava que a linguagem não pode falar sobre a própria linguagem, apesar de ele passar o tempo inteiro falando sobre ela usando a linguagem. Né? Uma das contradições fala dele. Mas ele falava que a linguagem era incapaz da metalinguagem, né? A linguagem que fala sobre a linguagem. Então, dentro do realismo pictórico, que era a linguagem figurar o mundo, ele fala que a pintura ela não tem elementos para pintar a própria pintura, para representar a própria pintura, porque a pintura tem uma linguagem plástica, imagística. E a ideia da pintura não é imagística. Eu não concordo muito com ele, não, porque eu acho que podem ter emanações abstratas que nos fazem remeter às ideias. Não, mas isso aí, a gente vai entrar na simbologia, semiótica, um monte de coisa que não cabe aqui, mas apenas para dar um exemplo. Né? Então, o Wittgenstein falava que era impossível existir a metalinguagem. E uma das coisas que ele falava sobre isso é que nós, quando falamos e pensamos, já estamos no universo da linguagem. Então, já vamos estar influenciados por ela, condicionados por ela, balizados por ela. Né? Então, ela vai falar sobre a própria natureza dela, teria que se colocar de fora da linguagem. E o problema, que o Wittgenstein percebeu muito bem aí, ele começa, já tem a sua fecundação aí, né? Já tem aquilo que viria a ser para os jovens, né? Que hoje em dia tentam pensar sobre isso, né? Que vieram aquele filme Matrix, né? O que está fora da Matrix? Como é que eu falo de fora da Matrix, né? Ficou sendo isso na linguagem dos jovens e tudo, né? Por isso que é interessante professores de filosofia acompanharem o que vai acontecendo no mundo, muitas vezes surgem questionamentos que já estão palmilhados, talhados pela filosofia, só que aparece como novidade porque muita gente nunca viu aquilo antes, né? Nem a filosofia analítica já tinha muita coisa desenvolvida na escolástica, né? E pareceu que era muita novidade ali. Mas, então, voltando a falar do ponto, desse ponto do Wittgenstein, nós nos deparamos realmente com isso, né? Que nós temos um sistema constitucional que, por obra do Kelsen, que fez aquela pirâmide, né? E que instituiu uma corte constitucional que teve veemente contestação do Carl Smith, que eu concordo com tudo que o Carl Smith fala, né? Tem que fazer a ressalva aqui, sempre para não me falarem que eu sou judeu. Carl Smith era um canalha que se bandiou para o nazismo, que foi um aproveitador, que acabou não sendo aproveitado quando ele mesmo queria pelo nazismo, né? Que se tornou um líder, né, dos juristas, né? Que nem eu considero que são os juristas da USP agora. Eu equiparo eles aos nazistas, né? Aquela entourage de pessoas criada para fazer um puxa-saquinho disfarçado de epistemologia, né? Epistemologia jurídica. Eu acho isso. Então, mas o Carl Smith, não importando isso, ele falou coisas fantásticas, que não tem nada a ver com o nazismo dele, que a gente enxuga isso aí e leva para adiante, porque dá para entender perfeitamente. E que ele, na verdade, ele era antes de ser nazista, ele era cristão, né? E ele entendia o Estado como um modelo teológico, né? Que refletia o cosmos, né? E que estava centrado também numa percepção desse cosmos que está mais além da elevação circunstancial dos homens, do pluralismo político, que tinha um monarca que ia tomar conta disso, que ele ia ser a expressão, o guardião da Constituição, né? E aí começa o debate dele com o Kelsen. Mas voltando, então, ao caso do Kelsen, o que eu percebi é que se disseminou na mente jurídica, nas letras jurídicas, e em toda equação que as pessoas que estudam direito fazem e assimilam rapidamente, é que existe uma Corte Constitucional e a ela cabe interpretar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é, e que esse é o sistema, e que isso aí seria um modelo muito apurado e muito aperfeiçoado, né? Para dirimir as questões, né? Em que, então, caberia esse tribunal a última palavra. Só que aí, olha só em que ponto que chegou o Brasil. Se fizerem o impeachment dos ministros, eles podem dizer que é inconstitucional. Se derem uma decisão pela qual não pode ser processado um deputado, como aconteceu agora, como aconteceu antes no Nelson Vieira, não é constitucional. Se o presidente dá a graça para o Daniel Silveira, muito embora esteja na Constituição, que eles só podem decidir
se a graça for concedida indevidamente naquelas hipóteses que não é permitido que ela seja dada, crimes hediondos, terrorismo, aqui tem 4 crimes lá que não pode ter graça. Então aí caberia o STF falar, olha, você não está respeitando a Constituição. Não, mas para entrar em considerações de mérito sobre uma jurisdição que não é aquela do judiciário, que é justamente a graça prejudicial, é uma outra jurisdição, eles não poderiam. Mas eles decidiram que aquela graça que o presidente tinha dado seria inconstitucional. Então, aonde que nós chegamos dentro dessa deformação? Nós chegamos em que nada será constitucional se não for o que eles querem que a Constituição seja, né? E tudo será inconstitucional se for natamente contrário, né? Contrário aos propósitos ideológicos que estão embutidos, que estão viabilizados dentro da interpretação de 11 pessoas. Isso aí é culpa deles? Não, eu falei uma coisa, mas as duas coisas que eu falei são a mesma. E não sei o quê, mas não tem problema, né? Então, isso aí fica afunilado entre 11 pessoas. Mas por quê? Porque o que o Kelsen não percebeu é que ele estava estabelecendo um sistema que fala sobre si mesmo a partir de dentro de si mesmo. Então, logicamente, aquelas amarras e aquelas incumbências que ele repartiu dentro da Constituição, elas não poderão ser contestadas. E se alguém está apto a falar o que pode fazer, o que não pode fazer, é realmente a Corte Constitucional. Por que é essa Corte? Porque a Constituição, ela regra tudo do Brasil, ela é a lei fundamental do país, a lei magna, na Carta Magna. É a lei que subordina todas as leis, não havendo nada acima dela. Então, se eu tenho incumbência de interpretar a Constituição, eu tenho incumbência de tratar de tudo que acontece no país pelas lentes da Constituição e dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É claro que iria resultar nisso. E o próprio Carl Smith, que é engraçado, né? Falando que ele era nazista, tudo, ele falava do perigo que era a formação dessa Corte Constitucional, porque poderia se formar uma juristocracia judiciária, ou uma aristocracia judiciária. Então, por isso que eu sempre falo jurisaristocracia judiciária. Entendeu? Porque seriam aquelas pessoas que especialmente diriam o que é a Constituição. E acabou. Teriam um poder tremendo. Só que como nós tivemos sempre ditaduras que vieram da força do executivo, né, da força econômica, nunca se chegou a uma ditadura dos juízes para que se pudesse levar ao paroxismo as consequências inevitáveis desse sistema. Agora nós chegamos. Isso aí começou a se projetar no mundo inteiro. Olha o que fizeram com a Le Pen na França, na Romênia acabaram com o candidato que tinha ganho. A Suprema Corte de Israel, ela tem a capacidade de dizer que uma lei é razoável ou não. E, diante disso, se a lei que quer tirar a capacidade dela de dizer se a lei é razoável ou não for revogada, ela vai dizer, não, eu tenho essa capacidade de dizer que essa lei, ela não é razoável. Então, nós caímos numa armadura, numa teia de aço, vamos falar assim, da qual parece que não temos como sair. Não temos como sair, como é que é? Nos colocando fora do sistema. Mas existe alguma coisa que nos permite que nos coloquemos fora do sistema? Se o sistema rege a tudo? Aí, a ideia que eu tive foi examinar como, dentro de um sistema perfeitamente harmonizado, lógico, intransponível, pode existir uma saída. E o que eu encontrei? Eu encontrei que o Kurt Gödel, né, matemático, né, aos 25 anos, ele fez a teoria da incompletude, mostrando que o sistema somente poderia ser consistente, isto é, livre de contradições, se ele fosse incompleto. Ia ter uma sentença fora dele que não podia ser resolvida. E, mais ainda, ele disse que se acontecesse essa sentença dentro do sistema é porque ele não era consistente. É o segundo teorema, né? Mas ele dirigiu isso aí àquele que é o mais sólido, o mais concatenado, amarrado dos sistemas, que é a aritmética, que lida com as equações, as quantidades entre números, as relações entre números, né? E então, daí a grande aventura que aconteceu do século XX, que é uma coisa linda, né? Muito bonita. Quem quiser ouvir o meu vídeo de apenas 2h30, comigo falando o tempo inteiro, mas com imagens, algumas dessas, todas as imagens que eu estou colocando aí, estão lá, só que muito, né? Eu falando no claro escuro, para que não veja que eu sou tão feio, e com uma música, eu escolhi as músicas clássicas, ficou muito bom, na minha opinião.
para quem quiser aprender. Só que o caso é que tem 5.000 visualizações, mas essas 5.000 são de poucos segundos, de poucos minutos, a pessoa não aguenta. Porque ninguém vai para a internet querendo coisa profunda, isso que é verdade, né? Com raras exceções, né? E eu não quero nem saber se vou ter view ou se não vou ter view. Eu quero fazer a coisa num estado num patamar de profundidade que possa ser apresentado em qualquer nível. E eu não sei se eu consegui nisso, porque eu tive que me virar para entender a matemática, para entender muita coisa dali, e acho que ainda vou ter que estudar muito mais para escrever um livro sobre a teoria da supersistematicidade. Então, por que é a teoria da supersistematicidade? É porque ela é a teoria que vem a mostrar que existe, além do sistema, que existe algo supersistêmico que sai de dentro da própria Constituição para que nós possamos recobrar a essência universal do que instituiu esse sistema e que fica mais além dele. Então, qual era a melhor coisa para mostrar isso? Mostrar que nem no mais logicamente com o sistema constituído, que é a matemática, existe essa completude. E por isso que o Gödel é tremendamente admirado, e é preciso fazer uma ressalva aqui. O Gödel fez a teoria dele da incompletude falando dos sistemas que expressam as verdades da aritmética. Então, não existe essa besteira de falar assim, Gödel provou que na Bíblia não pode caber tudo. Não, não é isso. Então, o que eu faço aqui é uma aplicação análoga. Ou seja, tem que fazer isso aí. Ainda mais porque a Constituição não é um sistema necessário. Ou seja, as regras do sistema que a Constituição elas são convencionadas arbitrariamente. Enquanto que na aritmética é uma sequência lógica e necessária. Né? Mas eu mostro, de certa maneira, dentro dessa lógica que eu extraí inerente ao sistema da Constituição, que ela acontece essa lógica dentro dele também, e tem como formular e tudo. Né? Então, agora que eu já fiz essa apresentação, ou seja, a ideia de libertar o Brasil, libertar o povo brasileiro, libertar a sociedade brasileira dessa clausura do sistema que leva 11 pessoas completamente despreparadas, sem nenhum gabarito para estar onde estão, para parir e parametrizar a política do Brasil dentro do contexto nacional, do contexto de mundialidade histórica, foram levadas a estar ali não por culpa delas. A culpa que elas têm é a vaidade e a arrogância delas por fazer isso, mas elas não inventaram esse sistema, elas foram levadas ali e o sistema se constituiu assim. E nós estamos vendo que não tem, aparentemente, saída para isso. Né? E eu quero mostrar que sim tem. E que sim podemos ser livres dessa corrente que foi amarrada sobre as nossas bocas, nossos celulares, nossos pensamentos, e parece que vai estrangular a todos dentro da pequena estatura de pequenos homens estatais. Tudo isso por um monstro que é o sistema constitucional. Então, podemos começar. Eu queria colocar aqui a primeira tela. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos ver. E depois eu vou passando todas. Opa, obrigado. Então, eu vou pedir para o nosso amigo que está fazendo um grande favor, que é o Fabiano, para ele ir passando quando eu for dizendo. Então, aqui está o nó gordo do sistema constitucional que dá todo o poder ao STF. O artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Olhem só como vem o nome daí do quem é o guardião da Constituição, daquela polêmica. Né? Então, o que é essa guarda da Constituição? Não é colocar um sentinela lá em frente a um livro, claro. Né? Então, passa, por favor, para a segunda tela. Isso. Aqui, por guarda, nós devemos entender que é dizer o sentido, o alcance e o significado do que está na Constituição, ou seja, interpretar. O STF vai guardar a Constituição dizendo qual é o significado dela, qual é o alcance desse significado, qual é o sentido. É esse que aguarda. Então, não tem como a gente dizer que é outra coisa. Né? Porque vamos ver o que a gente podia falar como guarda. Vai colocar um prédio lá com o livro originário da Constituição, primeira edição, e eles vão ficar os ministros montando guarda. Claro que não é isso. Né? Então, só pode ser interpretar. Assim, ele vai guardar para preservar o sentido com que ela veio. Qual é o alcance que ela tem? Até onde eu posso ir com essa interpretação? E qual é o significado? Né? Então, isso aí é o que cabe a ele. Então, cabe a ele interpretar. Muito bem. Próxima tela, por favor. Essa pirâmide de Kelsen dizem, né, que ele nunca fez essa pirâmide de Kelsen, mas armaram essa pirâmide para desmostrar o que ele está falando. Aqui o nosso amiguinho aí responsável pelo transtorno. Né?
só dar uma aviso da norma fundamental. Essa norma fundamental, ela seria a norma que todos nós entendemos que existe, que é aquilo que nos faz obedecer, entender que existe a lei, que a gente tem que entender, que a gente tem que acatar, acolher. Então, essa norma fundamental não é uma norma expressa, mas que existe, né? A norma de que existem todas as normas. Então, aqui está a hierarquia das leis, né? As reduções que estão abaixo das leis ordinárias, os decretos que estão abaixo, que já não são lei, mas um dia existiam no tempo da ditadura militar, decreto-lei não tem mais. Depois vem as leis complementares, depois as emendas constitucionais que vão mudar a Constituição, né? Então, nessa pirâmide, que é lá em cima de tudo, está a Constituição. Passa adiante, por favor. Ih, acho que ele não está mais aí. Alô? Então eu vou passar aqui. Ah, peraí, ele passou, desculpe. Vamos lá. Então, o que acontece? Antes da gente explicar o que está aí, vejamos uma coisa. O Kelsen, não, desculpe, um filósofo chamado Frege, ele está querendo mostrar a necessidade lógica, né? A necessidade lógica da matemática, a necessidade lógica das relações entre os números, né? É o projeto logicista do Frege, né? E aí o que ele faz? Ele começa a falar da numeralidade em termos de conjuntos. Então, o zero dos números, né, para o Kelsen, é o conjunto das coisas não idênticas a si mesmas. Porque para ele nada existe que não seja idêntico a si mesmo. Então, o zero. O 1 é o conjunto vazio, porque só pode existir um conjunto vazio, né? Não pode, e dois conjuntos vazios seria como se estivessem com elementos dentro dele diferentes do outro. Não, eles são o mesmo elemento, é o vazio, né? Aí, depois ele vai construindo a relação entre os números. O 2 será o conjunto 0, o conjunto 1, ou então o 3 será o... e vai assim. Então ele fala que essa relação lógica que existe inerente aos números. E dentro disso aí, ele começa a ter um contato com o Frege, com o Russell, né? E o Moore, que estão escrevendo, que se interessam muito e começam a trocar confidências, né? Trocar ideias e tudo, né? E o Frege, ele escreve as leis básicas da aritmética. E aí nós vamos ver aonde essa pequena aventura vai levar. Isso aí é o nascimento da ruptura de algumas certezas da matemática, né? Não certezas, mas de algumas pretensões de haver uma estrutura que não produz nenhuma contradição, né? Então, essa quinta lei básica da aritmética é a que acaba sendo o estopim, porque ele manda isso para o Russell, né? Bertrand Russell, e o Bertrand Russell depois apresenta uma coisa para ele que vai deixar ele estarrecido, ele vai entrar em colapso, né? É engraçado isso, né? Porque lá a importância disso era que nem era para os escolásticos, quando ficavam naquelas reduções, assim, era coisa como se fosse salvação da alma, embora o Frege não falasse da alma, falasse da alma, né? Então essa forma está descrita aí, né? Essa fórmula com esse Ezinho pequeno assim, né? Diz, a fórmula acima diz, o custo dos valores da função f, né? Ele vai ser igual ao custo dos valores da função g, se para todo x que esteja dentro desse custo de valores f, né, tiver se aplicada a função g, a esse x, tiver os mesmos resultados da função g quando aplicado a esse x. Então, vai haver essa igualdade, né, entre a função g e a função f, né, quando tiver isso, quando se produzir as mesmas extensões. Então, aí tem uma coisa, para todo conceito, esse v, ao contrário, né, para quem não sabe, é para todo, não quantificador. Para todo conceito f, todo elemento x, ele pertencerá ao curso de fatores dessa função f, se somente se for a ele aplicado o conceito f, né? Então, são regras que ele vai... Essa é a lei das extensões. Vamos passar adiante aí. Quer que eu passe? Então, vou passar. Passei. Então, aí está dizendo o seguinte, existe um conjunto y, de maneira que para todo x, se x pertence a y, né? Se x pertence a y, ele vai ser somente se, né, se e somente se for aplicada essa função f a x.
né? Então, para ele pertencer a y, esse x, para todo x que pertence a esse conjunto y, tem que ser aplicada essa função f a ele, a x. Então, até aqui não tem nada assim que vocês têm que entender muito como ele organizou isso, e teria que fazer um estudo mais profundo, mas eu só estou querendo chegar na objeção do Russell, né? Então, voltando a colocar f como uma variável ligada, vocês dão um quantificador, fala assim, para todo f existe conjunto y, tal que todo x, se x pertence a esse conjunto y, né? Ele acontecerá isso se somente for aplicada essa função f ao elemento x. Mais ou menos vai seguindo a mesma coisa. Muito bem. Vamos passar para o outro. Aqui chega... Opa, não. Isso aqui. Aqui chegamos ao ponto. Então, volta aí a primeira tela, essa última tela. Volta uma, para mostrar uma coisa. Né? Ele está falando dessa função f. Aí vamos agora adiante, para a gente ver. Pode ir adiante. Isso, obrigado. Então, o Russell, o que ele fala? Se essa função f, que pode ser qualquer coisa, seja exatamente a função de não ser membro do conjunto y. Então, olha como é que vai ficar. Existe o y de maneira que para todo x, se x pertence a y, isso será C e somente se x tiver função de não pertencer a y. E quando ele manda isso sobre o Frege fica atônito, só que depois o Russell parece que ele queria matar o homem por um colapso, né? Ele faz uma coisa pior. Vai para diante aí. Deixa eu ver se é o que vem na próxima tela. Eu mesmo fui. Pronto. Ah, não. Vou ficar aqui mesmo. Então, olha só. O que ele fala? Que isso aí não era só uma coisa formal que ele criava, né? X pertence a y só se x não pertencer a y, né? Não era coisa formal. Ele dá um exemplo primeiro em teoria abstrata, teoria dos conjuntos, né, em abstração, e depois ele dá um exemplo concreto, na vida concreta. Ele fala assim, A é o conjunto dos conjuntos que não são membros de si mesmos. A é membro de A? Ora, se ele é o conjunto dos conjuntos que não são membros de si mesmos, logicamente, se ele for membro dele, então ele não vai ser membro dele. Mas se ele não for membro dele, então ele será membro dele, porque é o conjunto dos conjuntos que não são membros de si mesmos. Não tem solução. Então percebam vocês aqui, que a gente está falando de sistema que olha para si mesmo, né? Aqui nós estamos falando de um conjunto que fala dele mesmo. Depois o Russell, na teoria dos tipos, ele vai acabar com isso, falando que existe a relação de continência e pertinência. Mas, por enquanto, ficou isso aí. Aí falar, bom, mas isso ainda é uma ideia, que isso nunca vai acontecer. É apenas uma ideia abstrata para falar de conjuntos. De conjuntos, sabe, do universo inteiro, né? O universo é um conjunto. Mas ele fala assim, não, então vamos imaginar o seguinte, o barbeiro de Sevilha. Vocês devem ter ouvido falar disso, o barbeiro de Sevilha, né? Então, o barbeiro de Sevilha é o conjunto dos homens que não barbeiam a si mesmos. Aliás, desculpa, os homens que barbeiam aqueles homens que não barbeiam a si mesmos. Então, o cara vai lá na barbearia para o barbeiro barbeá-lo, né? Então, é o conjunto dos homens que barbeiam os homens que não barbeiam a si mesmos. E aí pergunta-se a mesma coisa. O barbeiro de Sevilha, ele barbeia a si mesmo? Se ele barbear a si mesmo, ele, como barbeiro, não pode se barbear, ele não se barbeia. Ele barbeia só os homens que não barbeiam a si mesmo. Mas se ele não se barbear, então ele se barbeia. Porque ele é como barbeiro, ele barbeia os que não se barbeiam a si mesmo. Então aí nós temos uma autorreferência, né? Que eu me incluo dentro do conjunto que eu mesmo estou caracterizando, né? Que a minha propriedade está caracterizando, e nisso aí acaba acontecendo uma truncagem, acaba se truncando o raciocínio dos conjuntos, né? Então, isso aí dizem, né? Dizem que o Frege passou anos pensando sobre o assunto, tentando solucionar daquela mesma forma que quando ele chegou na lei básica da quinta lei básica da aritmética, né? E tem um livro chamado The Age of Paradox, né? A Idade dos Paradoxos, né? Que a gente vê, mas é por aí que a matemática caminhou para mostrar que autoinclusão, que a gente chama de a recorrência, né? Ela provoca situações indecidíveis, né? Indecidíveis. E um sistema que avalia a própria capacidade dele interpretar a si mesmo dentro de uma corte, é claro que ele vai provocar isso também, né? Claro. E então, agora vamos passar para diante. Muito bem. O Jules, né, Jules Richard, né, esse é o nome, você está esquecendo, é isso mesmo. Ele foi, até agora, essas contradições estavam na lógica, né, conjunto, lógicos conjuntos, né, e na lógica. Né? Mas ela não estava completamente na matemática com números, né? Aí que tá.
a numeralidade era importante para cair dentro da matemática. Então, ele começou a dar um start. Ele fez o seguinte, imagine uma lista de números, né, que do lado tem uma lista criada arbitrariamente por ele, não podia ser qualquer coisa, mas que com cada número designa uma propriedade tal. Né? Então, está aí explicado na tela, é bom acompanhar porque o raciocínio não é tão fácil, mas olha só. O número 17, ele tem a propriedade, o 17, ele designa a propriedade de ser richardiano, aproveitou o nome dele, né? Então, richardiano é não ter um número da lista, a propriedade que ele mesmo designa, né? Muito bem. Então, se 17 tivesse propriedade, ele será não richardiano. Porém, se ele designa a propriedade de não ser richardiano, aí como é que vai ser isso? Porque se ele designa a propriedade de ser richardiano, ele vai ser não richardiano. Mas, ao mesmo tempo, ele é richardiano, se estiver definido. Então, como consequência, o número que designa a propriedade de ser richardiano, assim será, se e somente se não for richardiano. Aí está aí o paradoxo de Richard. Agora, vamos adiante. Muito bem. Aqui, nós chegando, vocês já vão entender por que eu falei do Richard, por que eu falei de tudo e como nós vamos conectar isso que está agora com aquilo que vem antes. Esse cidadão aí, com esse chapéu, bonito chapéu, né? Você via lá para Copacabana. Tem uma cara simpática, né? Esse aí era um grande matemático, né? Eu estou dizendo que era um grande matemático porque eu sou advogado e se dizem que era, pronto, eu acredito, né? Mas todo mundo diz que era o Hilbert, né? David Hilbert. E ele está mais ou menos no auge da Belle Époque, né? E a Belle Époque, ela foi uma Belle Époque não só por todo mundo estar assim achando que o mundo havia chegado a um tempo que todos poderiam saber tudo, mundo de harmonia, mas que a ciência poderia dar a solução para tudo, né? O nosso ministro Benedito Gonçalves, ele está com a mente dele parada aí, né? Porque ele acha que os especialistas vão dizer tudo e o Bolsonaro estimulou as pessoas a não acreditarem nos especialistas, que esses especialistas vão decidir tudo da sociedade. Era essa o utopismo positivo que tinha na época, no começo do século XX, né? Então, ele remonta isso aí, quando ele diz que o Bolsonaro ensinou as pessoas a não acreditarem no conhecimento, nos validadores epistêmicos. Uma bobajada, porque o que a sociedade queria era poder designar aquelas pessoas para averiguar as urnas, né? Pessoas especialistas também, não precisa ser os especialistas que eles escolheram, pedindo dos outros, né? Então, é aquela bobajada que o juiz, quando quer mostrar cultura, ele carrega na dose, ou então alguns outros carregam na dose para ele, né? Mas é isso. Então, o Hilbert, ele enunciou 23 problemas que era aquilo que faltava para que nós resolvêssemos na matemática. E a matemática, assim, estaria, como diz um cara chamado Kubrusli, que eu achei muito legal, que ele falou assim, que a matemática estaria, tal como tudo na Belle Époque, a matemática também entraria nas portas do paraíso. E tudo seria solucionado, né? Até coloquei no vídeo uma música de Ria, que eu esqueci qual o nome, que parece, assim, isso, um paraíso que estamos entrando. E um desses problemas é o número 2 que está aí, que é demonstrar a consistência dos axiomas da aritmética. Ou seja, demonstrar que a matemática, a aritmética, ela é consistente, ou seja, ela não é capaz jamais de haver algo não solucionável, de haver uma contradição não solucionável nela, que ela não vai gerar contradições, vai ser tudo perfeito, né? Então estava todo mundo, né? Todo mundo achando isso, passeando com aquelas sombrinhas das mulheres, naqueles jardins franceses, e o mundo ia ser todo assim. Ia ser uma maravilha, né? Bom, até que eu tinha vontade de visitar Belle Époque, se eu voltasse no tempo, ia ser bonita mesmo. Mas acabou que não foi assim. E aí apareceu um pequeno cidadão, que tinha 25 anos só, que acabou com essa parra toda. Vamos adiante. Podemos ir adiante? Vou apertar aqui, então. Muito bem. O Gödel, o Kurt Gödel, pena que eu não coloquei foto dele aí, né? Franzino de óculos, ele vai tentar fazer o contrário, ele vai tentar provar que a aritmética nunca vai produzir um sistema, um resultado contraditório. Então, como que eu vou provar isso? Eu vou ter que pegar os axiomas todos que falam as verdades da aritmética, as regras da aritmética, e mostrar que aqueles axiomas nunca vão provocar uma contradição, né? Que é aquilo como o sistema da aritmética se constitui.
E aí ele pega o Principia Mathematica do Russell e do Moore, né? Sempre esqueço qual é o primeiro nome do Moore, mas são os dois, né, que fizeram uma obra complexíssima lá na Universidade de Cambridge, né, que eles estavam, e é considerado um opus magnum desse tipo da interdisciplinaridade entre lógica e matemática e outras coisas. É considerado assim uma obra cujo tempo nunca vai passar, né? Então, ele tem que fazer, olhem bem, aquilo que a gente vem falando o tempo inteiro do sistema, falar sobre si mesmo, né? Passamos por isso com a lei da aritmética, a quinta lei, né, da aritmética, passamos por isso aí com o conjunto do Russell, né? Se A é mesmo de A, né? Passamos já mais próximo, a gente tinha número ali com o Richard, né? Só que ainda não era uma coisa necessária. E aí, não, aí agora ele quer demonstrar logicamente, né? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai tomar apoio no paradoxo do Cretense, mas vai levar isso para a matemática. A primeira ideia dele da estratégia do Gödel foi essa, né? O paradoxo do Cretense, o que ele dizia? Eu vou falar como eu enuncio, para ter a consequência necessária, né? Porque é como eu penso que é o que está sendo dito. Diz um Cretense, os cretenses sempre mentem, né? Então, se um cretense diz que os cretenses sempre mentem, vai ser verdadeiro, então ele está mentindo. Se ele está mentindo, então é possível que ele esteja dizendo a verdade quando ele fala que ele sempre mente. Mas se ele diz, se a verdade é que ele sempre mente, então é verdadeiro, então ele está mentindo, e assim nós vamos ficar aqui até o ano 3.720 repetindo isso aí sem nunca sair desse ciclo, né? Então o Gödel tenta ver se isso pode acontecer com a matemática. Ele está criando a metamatemática, essa matemática falando sobre ela mesma, como o sistema da Constituição fala sobre ela mesma. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar qual foi a minha linha de raciocínio, porque eu quis pegar uma coisa que é muito mais lógica, que é lógica do que a Constituição, para mostrar como nem aí isso aí funciona. Então, que nós, seres humanos, estamos libertos por uma intuição primordial e por algo muito superior a isso, e assim podemos nos libertar também do sistema quando colocaram o garrote aqui no nosso pescoço pela mão do Alexandre de Moraes, levando todos nós em romaria, que nem o flautista de Hamelin, né? Só que pela corrente do pescoço, para cair naquilo que ele quer, porque ele acha que ele está guarnecido por esse sistema e esse STF também. E é disso que eu quero libertar os homens do Brasil aqui. Mas quem sou eu para libertar? Sou apenas um cara que fez um vídeo de uma ideia. Não, mas nós todos temos que empreender dentro da nossa instância mais profunda essa tarefa de libertação, né? Naquilo que nós possamos. E essa é a minha pequena contribuição, aquilo que talvez eu seja uma unha na mão de um gigante, né? Então, como é que ele faz isso? Ele tem que falar, não, continua aí, por favor, continua na outra tela que está. Ele tem que fazer uma maneira da fórmula que está dentro dos axiomas que explicam a aritmética, da fórmula caber de falar dela mesma. Fazer a autorreferência, que nem o cretense faz a referência sobre os próprios cretenses, que nem o conjunto faz a referência sobre os próprios conjuntos, né? Então vamos dar uma parada aqui para mostrar como é que ele faz. Ele começa a usar a criptografia, que a criptografia é uma coisa que era usada desde os tempos dos romanos, né, para dar mensagens cifradas em código para um outro exército, coisa assim, né? Então, esse aqui é um exemplo muito simples do que é a criptografia, né? Então, vamos aqui, vamos falar que as letras do alfabeto sejam todas designadas com número assim de duas casas, 01, 02, 3, 11, 10, 11, tudo isso. Então, a letra A seja do 07, o M seja do 19, o O seja do 25, o R seja do 16. Logo, aqui embaixo, nessa linha aqui embaixo, tem a palavra amor, criptografadamente por essa simples criptografia, seria 07, 19, 25, 16. Seria a palavra amor. Isso é a criptografia. Eu sei que vai ter um momento que eu vou falhar aqui, porque não é fácil que vem depois, mas vamos seguir, né? Pode seguir, pode ir para a próxima. Opa, tá aí. Então, o insight que ele teve foi pegar aquela obra, Princípio Matemática, do Russell e do Hertz, está escrito aí, né? Que ele queria representar toda a estrutura da aritmética mediante fórmulas, que seriam seus axiomas, né? Então, para provar que a aritmética é consistente ou que ela não é consistente, eu vou ter que pegar aqueles princípios, que são as fórmulas da aritmética, que balizam a aritmética, do Hertz, e vou ter que mostrar que esse sistema pode produzir dentro de si algo que é contraditório. Ou não, mostrar que não. Então, o Gödel ainda não tinha decidido, não fez propositalmente, né?
Ele quer verificar se vai acontecer. Então, qual foi a ideia que ele teve? Transformar todas essas formas, os caracteres que existem dentro das formas, em números, né? E usar sequências de números primos. Então, o que ele vai fazer? Para cada caractere, né? O parênteses, o y, o menos, o igual, o sinal de igual, o x, tudo isso aqui, né? Ele vai dar um número, né? São os números atribuídos pelo Gödel. E ele vai fazer sequência de números primos. Então, por exemplo, nessa fórmula aqui, está aqui a fórmula, né? 0 igual a 0. Né? Então, ao número 0, como é que está aqui? 0 igual a 0, ele atribui um número para cada coisa, né? Para cada coisa, e pega os números primos aqui, 2, 3 e 5. Então, o 0 vai ter, como número atribuído a ele em todas as formas que se usa, o número 6. O sinal de igual vai valer 5. E, novamente, o 0 é o número 6. Então, aqui estão os números primos 2, 3 e 5. 2 elevado a 6. 3 elevado a 5. 5 elevado a 6. Vai dar 243 mil. Dessa fórmula, um vezes outro, o produto disso, né? Então, esse produto seria o número de Gödel, ou Gödel number, o número de Gödel da fórmula 0 igual a 0. Né? Isso aí é no livro do von Neumann, que era outro grande matemático, está explicado assim, é muito bacana. Então, o que acontece? Então, ele já tem aqui que a fórmula 0 igual a 0 dá esse número aqui, 243 mil, segundo o critério que ele mesmo elegeu. Né? E o que ele vai fazer mais adiante? Ele vai fazer a fórmula 0 igual a 0, igual a isso, quer dizer que tem alguma coisa que simboliza essa fórmula numericamente, o resultado numérico da representação dessa fórmula. Vamos adiante, então, agora. Vamos lá. Então, essa fórmula 0 igual a 0, né, vai ser uma representação criptográfica numérica da fórmula 0 igual a 0. E aí ele também pode fazer isso com as provas. Né? As provas são sequências de fórmulas. Né? Então, digamos que tem a fórmula, imaginemos que P, Q e X são uma sequência de fórmulas, né? Em que P é uma fórmula, o número de Gödel dela é M. Q é uma fórmula, o número de Gödel é o que está no significado pela quantidade do número N. R é uma fórmula, quantidade O. Vai fazer a mesma coisa. 2 elevado, olha só, 3 fórmulas. Então, são 3 fórmulas que fazem uma prova, né? Que prova uma coisa. Ele vai fazer 2 elevado a M, né? Que é 3 elevado a N, e 5, aquela sequência de números primos, elevado ao valor de O. Né? Então, para cada fórmula, ele vai dar um número e vai ter o número dessa fórmula. Né? Então, tem uma fórmula com número. Pode ir adiante, por favor. Então, eu mesmo vou. Vamos lá. Então, aqui o Gödel começa a falar da demonstração. Né? Acho que pulou uma aí, né? Deixa eu ver. Será que não pulou, não? Pulou essa aqui. Então, ele vai querer falar da demonstração. Ou seja, então ele fala que Z é a fórmula que diz que existe um conjunto de fórmulas X que são a demonstração de Z. Né? Então, X está aqui com qual é a função de demonstração aplicada a Z. Entendeu? Então, tá aí, é um conjunto de fórmulas X. Agora a gente pode ir adiante. Se quiser, eu comando aqui, viu? Olha só, eu fui para adiante já passando. Então, o contrário vai ser isso. Que não existe uma fórmula, que não existe Z, né? Significaria que não é possível Z, que não existe um conjunto de fórmulas X que seja a prova de Z. Né? Não há um conjunto de fórmulas X que são a prova da fórmula Z. Né? Então, até aí ele está indo. Né? Agora vamos voltar daqui a pouco para a criptografia, vocês vão entender. Eu vou passar aqui. Né? Então, o que o Gödel faz? Ele faz uma operação chamada né? De substituição. Né? O que está dizendo essa pequena fórmula aí? Que quando qualquer instância que x ocorrer, por exemplo, se x não ocorrer e ele for o número 16, né? Ele vai ser substituído por C. Né? Então, vamos ler aqui. Qualquer instância x em que ocorrer A, né? Eu li errado, então tá só. Vamos lá. Qualquer instância, sempre que ocorrer x, né? Em que ocorrer A, ele vai ser substituído por C. Né? Então, se for o número 16, será substituído pelo valor da variável C, que poderá ser qualquer número. Tá?
E sempre, então, que ocorrer qualquer instância, que seria x, que ocorreu o número 16, esse vai ser substituído por um outro número qualquer. É isso que está sendo dito aqui. Então, o que está dizendo isso? Isso é uma coisa muito usada, parece que em informática, né? Você faz uma função, né? Então, sempre que ocorrer 16, ele é substituído por tal número. Seria essa função. Então, vamos adiante. Existe um x, de maneira que x é o conjunto de fórmulas que são demonstração de y. Né? E aqui ele faz uma substituição. Né? Sempre que ocorrer y for 13, esse y vai ter como resultado o resultado dessa outra variável y, que vai ser n. Né? E aí, o que ele diz de determinada maneira? Não tenta entender isso muito aqui, não, porque vai ser assim, olha, sempre que ocorrer y, se y for igual a 13, ele vai ser substituído por uma outra variável que tem o valor de y. É como o Gödel escrevia com matemática. E essa substituição da fórmula aqui, essa toda, vai ser n. Então, esse n vai ser o resultado dessa fórmula aqui, que vai ser o número de Gödel da fórmula y. Né? Da fórmula y. Vamos adiante. Já vamos chegar lá, não vai continuar muito nisso aqui, não, que é muito árido, né? Mas vamos lá, se vocês verem o que acontece. Pode ir adiante? Bom, aí, então sou eu que vou. Vamos lá. Então, o que está dizendo aqui? Que esse sub-n que eu já tinha, ele é o número de Gödel da fórmula y. Né? E aí, depois, ele vai dizer o seguinte, que quando eu substituir o número de Gödel da fórmula y por n, né? Quando ocorrer isso aqui, e for 3, o resultado, então, n vai ser o... essa sentença aqui, essa expressão sub n 3n, né? Vai resultar no Gödel número na fórmula G. Entendeu? Isso aí eu já pedi para vários matemáticos me explicarem, por isso que quando eu for escrever a tese vou ter que ter um apoio, né? Porque é uma parte que eu não entendo, se é simplesmente arbítrio isso aqui. Uma pessoa já me disse que é arbitrário. Mas não importa, onde que eles querem chegar que nós vamos ver agora. Né? Eu vou passar para diante. Então vamos lá. Nós chegamos na famosa fórmula G. Essa fórmula G é aquela que tem o nome dele, de Gödel, né? Fórmula G. Né? Então a fórmula G é: não existe um conjunto X de provas de que X sejam a prova que existe, a prova do número que designa a fórmula, que é o próprio número de Gödel dessa fórmula. Então o que ele está dizendo? Não existe um conjunto de fórmulas que provem que eu mesmo, a G, sou verdadeira. Pode ser lido assim. Né? Agora, olha só o que acontece no contrário dela. Eu não estou lendo aqui o texto embaixo, não. Estou indo pela minha memória. Né? Embaixo dela, o que ela diz? Se ele disser o contrário, que não existe conjunto, é esse que está dizendo a mesma coisa. Né? Embaixo é a mesma coisa. Então, não existe conjunto de forma X ou a forma X que seja a prova daquela forma que tem como Gödel number o que é fornecido por essa função, sub n 13n, que é o Gödel número dela mesma, que é a fórmula G. Então, ele está dizendo que não existe um conjunto de provas que possa demonstrar que ela é verdadeira. Estamos chegando no paradoxo do Quetense, né? Ele diz que eu mesmo, Quetense sempre mente, né? Então, ele diz que não vai poder chegar a uma solução. Que ele está falando de si mesmo, que ela mesma não pode ser demonstrada. Né? Que nem os Quetenses falavam, que os Quetenses sempre mentem e provocavam aquele ciclo vicioso. Agora, vamos, então, para mais adiante. O que vai acontecer? Primeiro, eu estou demonstrando o seguinte. Esse sub n 3n, ele é o resultado de cada caractere desse, que vai ter um número, né, que ele faz aquele número de cada caractere nas fórmulas usadas, né, que ele vai fornecer o valor dessa própria fórmula que ele está dizendo, do qual ele está se referindo. E aí, seguindo aqui, nós vamos chegar nesse resultado, né, que é o resultado final. Que se eu falo que não existe um conjunto de fórmula X que demonstrem que essa fórmula que tem um número dela mesma, que às vezes seja verdadeiro, então, se não existe não G, ou seja, que não existe a fórmula G, o contrário vai ser também o contrário do que ela está designando, que existe um conjunto de provas da fórmula X que provam o número dela mesma. Opa, sem querer eu toquei aqui na tela, deixa eu voltar. Então, nós temos aqui que se não existe X, então a fórmula G, que é ela mesma com esse número aqui, de Gödel, que ela está designando ela mesma, ela é demonstrável. Então, se ela é demonstrável, é verdadeira. Então, se G for falsa, G será demonstrável e por isso será verdadeira. Se G for falsa, G é verdadeira. Então, aqui está a fórmula G,
não existe uma fórmula G se e somente se, ou seja, será falsa a fórmula G se e somente se ela for verdadeira, né? A mesma estrutura do cretense, que quando ele diz que ele é mentiroso, então ele poderá estar dizendo a verdade que ele está dizendo é que ele é mentiroso, né? Muito bem, vou continuar. Então, daí surge o primeiro teorema da completude, sistema que expressa as verdades básicas da aritmética, somente será consistente se for incompleto. O que quer dizer isso? Que aquela fórmula G que está nele, que ele usou com os teoremas, com os princípios da aritmética, né, que expressa a verdade da aritmética, dentro do livro do Russell e do Whitehead, ele vai formular uma sentença que não pode ser decidida dentro da própria matemática, da própria relação entre números, da própria aritmética. Isso aí foi um fato extraordinário, porque um homem conseguiu, pela primeira vez, numericamente, provar algo que não pode ser resolvido dentro das relações numéricas. Uma forma que não poderia caber nesse sistema, com as próprias regras pelas quais se chega àquela forma, né? Isso foi uma coisa fantástica, né? Uma coisa extraordinária, porque o Gödel era muito religioso e ele entendia que Deus estava além disso, estava por fora disso, né? Isso desconcertou muita gente, né? Principalmente o Wittgenstein. Como que o cálculo vai falar sobre o próprio cálculo, né? Mas ele mostrou que era possível a própria matemática falar de algo que estivesse fora dela mesma, para fora do sistema. Daí o segundo teorema da completude é: se o sistema que expressa a aritmética básica é consistente, a sua consistência não pode ser provada dentro dele mesmo, a partir de seus próprios axiomas, né? Então, esse sistema, se ele for consistente, né, essa consistência não vai ser, faltou um S aqui, consistência, né, não vai ser provada dentro dele mesmo. Então, ele acabou com o programa do Hilbert, né, que era para fazer isso. Aí, aqui apenas demonstração, é o modus tollens, né? Você fala o seguinte, que se C, quer dizer, ser consistente, né, uma sentença G, que pode ser deduzida dentro do sistema C, ela faz ser ele consistente, ou seja, se é um sistema consistente, então, esse tracinho com essa tia, quer dizer, então, né, se é um sistema consistente, então não vai poder acontecer G. Então, tá lá, se é um sistema consistente, não vai poder acontecer G. Só que G acontece, então, logicamente, ele não é consistente. É a maneira simples como ele chegou no segundo teorema, no segundo teorema da incompletude, né? Agora, nós chegamos naquilo que eu estava falando, da Constituição. O STF interpreta ela mesma, né? Então, vale a pena a leitura aqui com um comentário, né? Se a Constituição dispõe que cabe ao STF interpretá-la, logo ele pode dizer que descabe ao STF interpretar. Ele pode dizer tudo, né? Que interpretar quer dizer emitir qualquer proposição. Se você fala, você pode interpretar, mas você não pode dizer isso, então eu estou alexando de moralizando a interpretação, né? Você só pode dizer o que eu quero. Não é isso que ele está dizendo, né? Então, se a Constituição, se tiver alguém de esquerda depois de assistir esse vídeo, eu estou torcendo para que fique com muita raiva de mim, quer dizer que está entendendo, né? Se a Constituição dispõe que cabe ao STF interpretar o que a Constituição diz, logo ele pode dizer que descabe a ele interpretar certas coisas, né? Só que nesse caso ele não poderia, em decorrência dessa interpretação, dizer que descabe. Por quê? Porque antes ele tem que poder interpretar para ele poder dizer que aquilo ele não pode interpretar, que seria essa própria norma interpretativa, né? Ele vai estar truncado com isso, né? Porque esse poder deveria de ser a ele permitido interpretar o que a Constituição diz, porque ele está negando, logo desaparecendo pela declaração dele mesmo, o pressuposto de poder dele, interpretando dizer o que a Constituição diz. Logo, o STF pode dizer o que a Constituição diz, se e somente se o STF não puder dizer tudo o que a Constituição diz, e vice-versa, né? Ele só pode dizer, entendeu? Isso aqui se alterna, né? Pode fazer a forma convexa. Mas quer dizer o seguinte, então, ele sempre, para ele dizer que ele não pode interpretar a Constituição, não pode falar qualquer coisa, ele vai estar interpretando, ele vai estar pré-admitindo o que ele pode dizer. Nós chegamos aqui, por exemplo, aos julgamentos políticos, como esses estão acontecendo agora. O Estado, para julgar alguém que quer derrubar o próprio Estado, ele tem que estar em condição de ser imparcial, de interpretar, e poder emitir um julgamento que absolve a pessoa. Ou seja, mas para ele dizer isso, ele vai ter que poder, então, admitir que ele mesmo não poderia existir, porque seria certo, o cara teria razão de querer derrubar o Estado. Só que para ele poder dizer isso, ele tem que existir como Estado, tem que pré-existir como Estado e poder existir. Quer dizer, então o julgamento político é impossível. Tem que ser uma corte extraconstitucional, uma corte supranacional, né, para decidir isso aí. Porque o próprio Estado ele nunca vai poder ser imparcial, senão ele não poderia existir, né? É um pequeno raciocínio assim, mas vamos adiante.
Então, o que acontece? Aqui vem uma fórmula, e aí Renato, eu estou pensando em pular essa parte aqui, que vai complicar muito, né? Tudo bem, meu amigo. Eu só vou dizer o que está dito aqui, assim, por alto, assim, né? As 3 primeiras premissas são premissas, a 4, 5, 6 é a prova delas, né? Então, aqui quer dizer assim, existe um X, tal que o poder do STF, PSTF, pode interpretar X. Então, existe um Y que faz ser possível que X seja equivalente a Y, entendeu? Qualquer proposição. Então, aqui, para todo X, se X está na Constituição, existe o poder do STF de interpretar X. Então, está na Constituição, esse símbolo de pi, a terceira, a sentença que diz que o STF tem que interpretar tudo da Constituição, ela está dentro da própria Constituição. Então, ele tem que interpretar o próprio poder dele, né, de interpretar. Então, está aqui a quarta, assim, o poder do STF, existe o poder do STF de interpretar essa sentença, né, o que eu estava dizendo agora, está dentro da Constituição. Então, para todo Y, é possível que π seja igual, equivalente a Y, né? Ou seja, pode ser qualquer posição. Então, finalmente, é possível que π, que de π se possa deduzir não π, entendeu? É possível dessa sentença que ele pode interpretar tudo que está na Constituição, possa se interpretar que ele não pode interpretar tudo que está na Constituição. Pode derivar 2 proposições contraditórias, né? Então, isso aí é a minha coisa, que eu tenho que organizar muito mais, né? Tem que raptar um matemático, deixar ele preso numa corrente aqui em casa para ele me ajudar a fazer essa tese, né? Tem que... Claro, mas não estou falando que vou fazer isso, não. Então, aqui tem toda a explicação que, olha, eu vou passar por alto isso aqui, que senão vai ficar enfadonho para quem não consegue acompanhar esse raciocínio, e eu mesmo, para acompanhar o meu próprio raciocínio, eu tenho que, às vezes, parar para pensar e pensar tudo de novo, né? Hoje eu estive vendo isso aqui, que eu não via há um tempão, falei, será que eu vou conseguir explicar? Então, essa parte aqui da explicação sem lógica modal, eu não vou explicar, mas já está mais ou menos demonstrado o que eu quis dizer, né? Que ele vai ter que interpretar isso aqui tudo, e ele vai ter que interpretar o próprio poder dele de interpretar, ele vai poder dizer que não é. Mas aí, o que aconteceu? Né? Aqui eu posso ler, não eu vou nem ler isso aqui, mas olha só. Esse 6 que está lá atrás é a consequência da dedução. Não é possível que a sentença que expressa π6 somente, não π. É possível isso, né? Que é a sentença que diga que tudo que está na Constituição pode ser interpretado pelo STF ou não pode ser interpretado no STF, se somente ele puder dizer que ele não pode, porque ele tem que ter o poder de interpretar tudo e dizer isso aí. Aí vem aqui falando de toda demonstração lógica, né? Ou seja, tudo que está no STF, o STF pode, na Constituição, o STF pode interpretar. Se ele pode interpretar qualquer coisa. Então, só é possível que ele diga que ele pode se interpretar qualquer coisa se ele tiver o poder de dizer que π não é verdadeira. E se ele dizer isso, está indo naquela mesma coisa que eu estou falando. Então, agora é só uma coisa aqui, não, deixa eu antes chegar aqui. Olha que coisa interessante. Isso aí foi o ápice do meu raciocínio, né? Que é o seguinte, que uma pessoa chegou para mim, um cara que não é nem filósofo, não tem nem universidade, que não tem nem formação, nem nada, mas é um cara muito inteligente, aquilo que o Renato fala, que para ser professor, para ser filósofo, não é necessário realmente o poder de cátedra, o poder de compreensão, não vem necessariamente da erudição, né? Às vezes chegou e falou assim, Félix, você está errado. Por que eu estou errado? Não, você não está vendo que basta você colocar a regra, que ele pode interpretar tudo que está na Constituição, menos aquilo ali, menos aquela regra. O STF já fez isso, que não podia dizer isso. Só que depois eu vi que isso aí é falso, isso não resolveu o problema. Por que não resolve o problema? Aí vem uma coisa muito particular, né, do ato de julgar. Porque sempre que o STF emite um comando, emite uma interpretação, ele está necessariamente afirmando o poder dele de dizer aquilo e interpretar assim. Então ele está julgando o poder dele de julgar. Sempre. Não tem como. Qualquer julgamento é isso. Não tem nenhum juiz que vai dizer eu decido isso, mas eu não tenho o poder de decidir isso. Eu não tenho o poder de interpretar isso. O juiz que falar assim, interna logo, né? Interna correndo, como podiam internar muitos que estão por aí. Não, é interna que isso aí não está bem na bola, né? Então, o que acontece? Se um advogado chega, como acontece o tempo inteiro nos julgamentos da STF, ele mostra, ele faz uma tese, né? Talvez que nem aquela que eu fiz lá do livro eletrônico, esse livro, e que antes eles interpretavam que não era ali, e eu mostro, não, o senhor não podia interpretar isso pela Constituição, que na Constituição
o sentido de livro é um outro sentido. Então, o senhor não podia interpretar, está errado essa interpretação. O livro é o conteúdo, não é a forma do papel. Tudo. Essa foi a minha defesa, né? A coisa é tão simples, acho que teve que ser decidido. Então, se eu chego nisso aí, né, eu estou contestando o que a STF diz e o que eu estou dizendo em outras palavras. Que o senhor não tinha o poder de dizer isso, o senhor não podia interpretar assim. Então, ele vai ter que julgar implicitamente, ao me dar razão, que eu tinha razão, em dizer que ele não podia interpretar assim, que a interpretação tem que ser outra, ele vai estar interpretando o poder dele de interpretar, sempre que ele julga. Então, ele não tem como escapar disso. Então, nós aqui estamos chegando à suprasistematicidade, ou seja, isso não pode ser resolvido dentro do sistema. Onde que vai ser resolvido? Com uma captação de sentido, com uma intuição priorística, com uma intuição primeva, que dá a base disso aqui. Né? E aí, aonde que eu vou chegando nisso? Né? Eu vou chegando nisso, que se ele não pode interpretar, o próprio poder dele interpretar, ele está encalacrado, e por isso ele sempre vai estar sendo contestado, esse poder sempre vai estar infirmado. E quem é que infirma isso aí? Olha, quem infirma isso aí é a nossa dignidade como seres humanos, que gerou isso aqui, que gerou assim, o nosso status de seres humanos elevado à potência de criar toda uma civilização, é que dá a base para existir uma lei que reflete esses valores. E são valores perenes, não são valores totalmente mutáveis. Não. É por isso que quando começa a haver essa mutação, a própria mutação vai vigiar a própria mutação, né? Se tudo é mutável, né? Então, o que está atrás do sistema somos nós. Então, vamos acabar com essa história. Vamos acabar com essa história de concentrar o poder na mão de um órgão que interpreta. Soluções para isso, que o tribunal do júri pudesse ser estendido com uma divisão de poder, né? Pudesse ser estendido para julgar todos os juízes, para julgar certas coisas, e que as normas começassem a ser interpretadas, devolvendo parcialmente ao povo essa capacidade de decisão, né? Como é nos Estados Unidos, que tem grande parte das coisas para o tribunal do júri. Então vai julgar o juiz, tribunal do júri. Por quê? Porque o povo é uma reserva interpretativa da Constituição. Ele guarda isso. E nós vamos ver mais além, que, olha só, eu coloquei Aquino, São Tomás de Aquino, né? A lei que não é justa não parece que seja lei, portanto, a força da lei depende do nível de sua justiça. Que justiça é essa? Se ela seria a expressão da própria justiça. O que o Kelson quis falar é que o justo é o que estava na lei. Teoria pura do direito. Né? É como ele agarrou assim, o momento que se via na filosofia analítica, né? Para dizer que não existe interpretações subjetivas. Né? Mas não é. Olha, o Aquino fala, toda lei humana terá caráter de lei na medida em que derive da lei da natureza, e afastando-se um pouco da lei natural, já não será lei, senão a corrupção da própria lei. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, para mim, é uma bênção para a humanidade. Então, vamos lá. Agora, olha só, isso aqui é o Von Tirre, é um coronel que ele foi preso, em que ele tentou assassinar De Gaulle, foi isso? Não, ou assassinar Napoleão, não sei. Mas aí, isso que eu não lembro. Foi De Gaulle. E aí ele saiu com uma tese que já há muito tempo ninguém falava, que é a tese do tiranicídio, né? Que você poderia matar o tirano. E essas são palavras dele. Em todos os tempos do mundo, Cristão admitiu que, em certas condições, um ato de força pode ser um ato de amor. Por isso, segundo os ensinamentos tradicionais, podem ser lícitas as ações de força contra os indivíduos que tenham perdido todo o senso moral e humano. É só a ministra da STF, eu não estou dizendo que fazer isso contra vocês, não. Eu acho que vocês perderam todo o sentido do senso moral humano, mas eu não estou pregando, estou falando que o Von Tirre falou naquela época. E fazem precipitar na desolação aqueles a quem eles cumpre proteger e defender. Claro, uma pessoa coloca uma senhora há 17 anos de cadeia, porque estava com um texto na coisa, isso aí para mim é um monstro, né? Não importa o que a lei diga. Então, por isso ele está dizendo que existe um senso de justiça da lei, como eu estou dizendo que o próprio sistema não consegue resolver si mesmo, né? Então, o que eu dou aqui é uma base lógica para que a gente contar esse sistema, mas aqui está a base sensível de uma intuição que vislumbra as coisas mais além do sentido literal, né? Mas a base lógica também não existe. Isso é a contribuição que eu quero dar. Pare de falar que o sistema resolve si mesmo, que eu estou mostrando tudo aquilo aqui, que não é, né? Mas aí tá. Voltamos para São Tomás de Aquino. Ele fala, isso aí é o Von Tirre citando São Tomás de Aquino, né? Ele veio e falou que o São Tomás de Aquino dizia que o tirano, quem é sedicioso e nutre no povo a discórdia e a revolta, são dias de louvor aqueles que libertam o povo de um poder tirânico. São Tomás de Aquino. Mas lá para Alexandre de Moraes, lá, ele prender ele lá na igreja e mandar não pode mais publicar nenhuma obra de São Tomás de Aquino.
Calma, quem vai perder ele vai ser uma pessoa menos santa, vai ser o Trump. Não sei se vai acontecer isso, vamos lá. Não sei se tão santo. Considerando o que é essencial para que o homem não seja obrigado a recorrer. Isso aqui está no preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos, de 1948. Considerando que é essencial para que o homem não seja obrigado a recorrer como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão, que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, né? Então ele fala assim, que isso aí que ele dá o direito da revolta, está no preâmbulo isso aí, né? Que o homem não tem que recorrer contra o tirano, né? E a segunda emenda dos Estados Unidos, ela é justamente para isso, né? O homem tem o direito a ter armas para resistir à tirania também, tanto que a Suprema Corte americana, ela entendeu que o direito a portar armas não era uma interpretação textual nem histórica, era uma interpretação de manter o sentido, ou seja, se na época resistia à tirania dos ingleses, agora resistia à tirania de qualquer poder tirano que vai. Então, um povo armado, nessa Constituição, é o povo que tem a capacidade de resistir. Então, aqui está a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, de 1793, da Convenção. Quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é para o povo e cada parcela do povo, o mais sagrado dos direitos, o mais indispensável dos deveres. Então, isso já esteve positivado, né? Positivado, depois saiu, né? Agora está aqui uma coisa que eu falo, então. Então, que o direito natural é um eixo transversal que ele atravessa a Constituição. Ele é o eixo dela, de onde gira tudo. Não é em torno da própria noção de Constituição, como se ela fosse uma roda solta, que ela está toda centrada em si mesma. Ele atravessa transversalmente isso aqui, né? E ele vai permear toda a Constituição, que nós estamos falando aqui, o que a gente está vendo nos depoimentos desse pessoal. Faltou falar aí do Thoreau também, né? E de outros que sempre pregaram isso, até o próprio Kant, né? Então, aqui, quando eu falo do direito natural, eu faço uma brincadeira com a fórmula do Gödel. O direito natural, o que ele diz para você? Eu sou aquele direito que não pode estar positivado, que existe como sentido mais além da justiça positiva, aquilo que está posto, né? Então, o direito natural está falando que não existe um conjunto de formas que possa demonstrar o direito natural. Se você fala que não existe direito natural pegando dessa forma, você vai fazer aquela mesma estrutura do Gödel. Você vai cortar o N, cortar o tiro, o que não existe direito natural, então é que existe um conjunto de formas que pode demonstrar o direito natural. Então vai ficar logo, se não existe natural C, somente C o direito natural existir. Ou seja, não tem como você, logicamente, afastar o direito natural, provar que ele é verdadeiro, nem que ele é falso. Então, o direito natural é a única coisa que não pode ser colocada dentro do sistema, né? No próximo quadrinho vem isso aqui, né? O direito natural é a única expressão necessariamente indefinível no sistema. Todas as demais definições podem ser arbitrariamente axiomatizadas, como, por exemplo, moralidade e razoabilidade. Ainda que para outros saberes, como a filosofia, essas definições não sendo satisfatórias, mas não ocorre o mesmo com aquela que de per si tem relação estrutural antitética à própria ideia de sistema normativo. Logo, diferentemente do que o Kelsen e outros poderiam pretender, aquilo que necessariamente não pode estar contido na norma jurídica deve ser considerado também como necessariamente não afastado ou eliminado por ela. Você não pode nem colocar dentro dela, nem pode dizer que não existe dentro dela, porque não está dentro dela. Então, isso vai persistir sempre. E o Vai falava que o direito natural, o direito da crise contra a crise do direito, e sempre nos momentos de crise, é a ele que vai se recorrer. O julgamento do Nuremberg foi isso, não tinha nem que se perder tempo com o tribunal de CCE, no tribunal de exceção, não, que era a revolta da consciência universal contra a pior coisa que tinha se feito, e que o homem era antes sujeito do direito internacional do que ser sujeito do direito no Estado. Concernente isso, a sua própria dignidade humana e o cabedal do direito foram conquistados. Então, essa besteirada, essa imbecilidade que graça entre os juristas de aluguel, um papelão que faz esse pessoal da USP e outros lugares, né? Muita gente lá. Eu vi outro dia um artigo maravilhoso de um professor, não estou colocando todos eles, mas de ficar falando a soberania. Se soberania fosse um direito absoluto, bastava o Hitler ter matado 6 milhões de judeus dentro do território dele. Pronto, podia fazer. Não é. A única coisa que é verdadeiramente soberana no homem é essa consciência universal da sua humanidade e da sua... Como é que é aquilo? Tudo que é humano me diz respeito, né? Então é isso aí, essa verdadeira soberania, soberania do espírito, não a soberania desses imbecis que querem usar a soberania para estudar a ditadura, quando lhes interessa, né? Quando lhes interessa, fico indignado com isso. Então vamos continuar aqui. Então o que eu coloco aqui? Aqui eu chego, que perigoso que eu estou falando aqui. Se o artigo 142 seria uma expressão do direito natural, por que o 142 diz? Né?
Ele diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a da lei e da ordem. Então, poderia o Exército, por iniciativa do presidente e também de outros poderes, né, que diz aqui, né, de qualquer um dos poderes, eles podem recorrer a isso. Então, seria como que um braço desse direito que está vendo que o sistema está corrompido desde aqui de dentro, ele se projeta para fora, conserta o sistema e restaura o sistema, como a democracia quer. Podia ser uma ruptura, como um circuit breaker na bolsa, né? Desliga o sistema para começar de novo. Ou um disco de boot fora do Windows, o sistema está corrompido, ele repõe esse disco de boot para o sistema ser reinicializado como era. Então, não seria para derrubar o Estado Democrático de Direito, para dar um golpe do Estado, mas porque o sistema está corrompido. Como eu acho que está agora. Agora, não estou dizendo que vão usar o 142. Eu estou dizendo que todo sistema, assim como a sentença G do Gödel, ou como o direito natural, tem que estar dentro do sistema para não nos encalacrar, para não nos enclausurar nessa tormenta diabólica sem saída e sem horizonte possível, por estar toda ela firmada dentro de uma jaula mental de sistematização completa, né? Então, isso aí é o que nós temos que fazer a todo mundo entender, para todo mundo entender que dentro de si está essa dignidade que supera a essas injunções ditatoriais, essa tentativa de sempre equacionar o homem dentro de uma prisão, seja ela conceitual, lógica, ou de qualquer, ou jurídica, né? Ou hermenêutica, né? Falando bem, que é o que está acontecendo aqui. Então, olha só, a Constituição de Weimar que se fala, né? A Constituição de Weimar, ela foi considerada uma das mais democráticas que tem. Mas olha o que o artigo 48 dela dizia: que se o Estado-membro inadimplir os deveres que lhe forem impostos pela Constituição Nacional ou pelas leis nacionais, o presidente do Reich pode compeli-lo ao adimplemento do Conselho da Força Armada. Se a ordem de segurança, a ordem e segurança públicas forem gravemente comprometidas ou ameaçadas dentro do Reich alemão, o presidente do Reich poderá tomar as medidas necessárias para restaurar a ordem e segurança públicas, se necessário, com auxílio das Forças Armadas. Com esse propósito, ele poderá suspender temporariamente do todo impacto os direitos fundamentais, enumerados nos artigos tal e tal e tal e tal. Então, cabia para ele, daqui que o Carl Schmitt toma a teoria dele, que era a República, olha só, uma das constituições consideradas a mais democrática que tem. O Celso Mello, ele falou que aqui, com o advento do Bolsonaro, nós estamos parecendo a República de Weimar, e citou essa Constituição como uma maravilha. Eu acho que ele não sabia o que tinha nesse artigo 48. Não sabia, porque está aí uma coisa que... Ou seja, nos momentos de desordem, o Carl Schmitt, ele, diferentemente do Kelsen, ele fala que o guardião da Constituição terá que, com a sua missão divina, com a sua dotação, ele vai ter que restaurar aquilo, porque a tensão entre os vários movimentos contrários, esse pluralismo político, não vai permitir que exista uma elevação espiritual. Então, tem que ter um guardião que conserve isso, conserve valores, né? A ideia dele, do Carl Schmitt, né? Eu não estou dizendo que o artigo 42 vai ser isso ou não, nesse 48, mas essa ideia de que tem que ter alguma coisa, sempre, tenha em mente isso, ao longo de toda essa exposição, sempre tem que ter alguma coisa fora do sistema para nos salvar dele. Não, o sistema sempre vai querer nos engolir, que nem o Estado. Então, ó, aqui eu terminei, acho que essa é a última tela, né? Não tenho certeza. Se tudo é o Estado, se o Estado é organização política, isso aí sou eu mesmo falando, né? Se tudo é Estado, se o Estado é a organização política da sociedade, então nada é Estado. E não há como nada exercer controle constitucional de si mesmo. Estado pluripartidário federalista é, na verdade, uma coalização sem identidade axiológica real, salvo por um compromisso contratual chamado Constituição. Só que justamente essa fragilidade ideal maleável política, sempre em andamento e transformação, faz a guarda da Constituição algo igualmente cambiável como correspondente direto dessa inconsistência. Logo, é impossível uma sociedade sobreviver sem apegar-se a algo muito mais raiz, né, e profundo, seja as emanações do sentido do direito natural, seja as heranças metafísicas tradicionais. Ora, como é que será possível aquilo que está em constante transformação, construção liberal e progressista, exercer a guarda de sua própria Constituição, que é heraclitianamente cambiante? Quer dizer, como o que está se transformando vai deduzir aquilo que tem que ser permanente se ele está pré-admitindo que tudo está se transformando? Então, nada do que ele julgar
será também permanente, né? E eu creio que com isso aqui chegamos ao final da nossa palestra. Eu desejando para todos que isso seja apenas mais um boswellia, uma subpartícula mínima que seja de libertação, para que nós entendamos que não há sistema que possa reservar dentro de si a grandeza humana. Nem a matemática. Nem a matemática. Então é isso. Então, terminei aqui. Bom, eu quero agradecer ao nosso doutor Félix Sobman, nosso grande jurista, por essa apresentação brilhante. Antes de passar até a possibilidade também nosso público está acompanhando fazer perguntas, até para o pessoal se aquecer aí, né, porque eu sei que pode demorar um pouquinho, e aqui eu ouvi atentamente, acompanhei atentamente a exposição do Dr. Félix Sobman. Vou fazer até uns comentários na minha, que assim, eu sou muito leigo no assunto, mas a atividade do professor Félix hoje, ela me fez lembrar de vários conhecimentos prévios, e até uma pequena brincadeira. A importância da lógica clássica. O cachorro está vindo muito forte. Me fez lembrar muitos estudos de lógica clássica, a importância, né, da lógica clássica para a formação de qualquer pesquisador, inclusive jurista, né? Ponto 1. Eu acho também essa leitura sobre o artigo 48 da República de Weimar muito interessante, porque, por exemplo, o Friedrich Ebert é considerado o pai da democracia alemã, né? A social-democracia no segmento mais reformista, porque aí tem todo um debate também em torno disso, né? O chamado SPD, o Partido Social Democrata Alemão, ele tinha um verniz marxista, uma ala até inclusive majoritária, que vai perdendo força durante a Primeira Guerra Mundial. Torna cada vez mais reformista, e a ala revisionista que toma o poder, né, depois da queda do Império, do Wilhelm II. Né, então, Ebert, Schneiderman, todos eles, né, criam um governo que até era considerado praticamente absurdo, né, povo alemão, sempre acostumado com monarquias absolutas e depois constitucionais, sobretudo a partir do Guilherme I, né, com a unificação alemã. Bem, mas estou chegando ao seguinte, então, ou seja, o que você colocou é muito importante, porque a Agamben, sobretudo o Agamben, ele sempre retoma esse debate via Carl Schmitt, resgatando a obra de Carl Schmitt, apesar do seu nazismo, né, que foi um nazismo oportunista, muito importante sobre o estado de exceção. E outro ponto importante que eu vou destacar aqui é que, mais uma vez, independente de ideologias, me lembro, 2014, 2016, a esquerda, né, colocando assim de forma geral, está generalizando, a esquerda, ela, né, foi com garfo e faco em cima do STF, não é? Ou seja, que o STF era golpista, que o STF era antidemocrático, que o STF estava contrário à democracia, né, apoiava o golpe, em suma, sem entrar no mérito. E hoje inverte. Então, ou seja, mas o que eu quero destacar? O que eu quero destacar aqui, a nível filosófico? A importância da desconfiança em relação às instituições. As instituições são feitas por seres humanos, falhos. Mas qual é o problema? Quando você coloca um ser humano num cargo de alta responsabilidade e ele se torna praticamente inquestionável, isso é muito perigoso para a democracia autêntica. Né? Quebra a possibilidade de equilíbrio de poderes. Em qualquer relação, também poderia ser em relação ao executivo, até para evitar o risco de uma ditadura, né, um autoritarismo, ou legislativo, né, que no fundo que manda de verdade é o legislativo. Né? Mas assim, agora com esse desequilíbrio, nós vemos o quê? Nós vemos uma judicialização da vida humana contínua. Isso é muito perigoso. Então, assim, eu quero comentar essa questão, porque conforme as polarizações políticas, né, hoje, por exemplo, a esquerda idolatra o STF. Como é que é? Até brincando, mas falando a verdade, né? Nunca critiquei, não sei o quê. Então é um pouco também de ingenuidade, esse tipo de adesão, porque eu tenho que aderir ao indivíduo e não à instituição. Né? Porque o indivíduo é carne e osso, é uma pessoa histórica. As instituições são criadas por pessoas, mas aí até me permitam, tá? É uma fetichização das instituições.
como se fossem questionáveis. Aí vem a grande pergunta: quem julga aqueles que nos julgam? Que é o poder inquestionável, né? Ou seja, é o risco, né, para uma sociedade aberta. Outro ponto que eu quero destacar também aqui, que a palestra do Dr. Félix Soberman me fez pensar aqui coletivamente com vocês, nesse caminho, é também a nossa necessidade, justamente, de mantermos a vigilância constante em relação a todo tipo de poder que, de uma forma, não é dialético. Mas, quando eu falo dialético aqui no sentido hegeliano, tá? Não tem troca, não tem interatividade. Ele é considerado o quê? Um poder soberano, né? Dentro do próprio Estado. É interessante que há aquela teoria chamada o bonapartismo, que é quando o poder executivo, ele prevalece numa democracia considerada constitucional em relação ao poder legislativo e judiciário. O que está acontecendo agora é um outro tipo, nem bonapartismo mais, porque o bonapartismo não é isso, é o executivo prevalecendo. Não, merece um novo nome, né? Esse tipo de situação, que é o quê? A hegemonia do judiciário. Isso vai ter um preço a pagar. Mais uma vez, as mentalidades ditas progressistas, elas aderem de forma lacradora, né? Aderem de forma lacradora ao judiciário, porque agora convém. Mas qualquer viravolta ideológica, política no futuro, volta àquele outro momento, ou seja, de ódio. Então, mais uma vez, é preciso ter uma hipoquê, uma suspensão de juízo. É preciso que o cidadão ele sempre olhe com desconfiança em relação às instituições. E aqui, independente de interpretação, tá? Que eu faço uma mistura de interpretação nietzschiana, ortegassiana, até mesmo marxista, tá? Na sua forma mais originária. São instituições burguesas que estão, de alguma forma, comprometidas com o status quo e não, de fato, com a transformação social, a integração nacional. Né? Então, é um perigo a gente abraçar qualquer instituição dessa maneira. O cidadão, o indivíduo crítico, o indivíduo multidimensional acima de tudo. Acho que isso que, de fato, tem que prevalecer. Tá? Então, mas eu queria também que nosso público, se tiver alguma questão aqui, Félix, eu vou tomar liberdade. O nosso amigo Jandro Dimmer fez um comentário. O desenvolvimento do Estado... Não, perdão. O desinvestimento no Estado pode também ser considerado uma reação feita por parte do indivíduo. Ele colocou aqui. O desinvestimento no Estado pode também ser considerado uma reação feita por parte do indivíduo. Eu entendo que, naturalmente, o Estado, na imagem que a gente tem do Estado, para um individualista como eu, para alguém que tem ojeriza do Estado, como eu tenho, né? O Estado, para mim, ele é o corpo do coletivismo, né? Mas essa ideia está errada, né? Porque é assim que eu sinto. Tudo que é do Estado me provoca assim. Mas a questão não está assim completamente sincronizada, né, com o que eu estou tratando. Porque eu estou tratando o seguinte: da anulação da ideia de que um sistema pode decidir sobre si mesmo e pode limitar o ser humano dentro dele. Então, o que o Renato falou é muito interessante, acho que casou perfeitamente com o que eu estou falando, porque o tempo inteiro eu estou falando isso. Muito mais além do sistema, o poder de decisão tem que ser conferido ao aquilo que está de perene em toda a humanidade, que sempre existiu de si, que tem como seus átomos sementes os indivíduos. Né? Aí, quando a gente fala de investimento ou desinvestimento do Estado como forma de reação, isso é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se pensar, mas eu não tenho uma resposta para isso, eu não sei se isso nos permitiria nos liberarmos do sistema, né? Do sistema que nos enclausuraram nesse sistema constitucional. A minha ideia aqui nessa palestra foi o tempo inteiro mostrar que é errada, sabe? Vamos colocar assim, a pessoa entender assim, que um dia chegar para o outro e falar assim, olha, é errada a ideia de que o sistema é perfeito, que o sistema pode decidir sobre si mesmo. A pessoa fala isso, já cumpria com aquilo que eu queria cumprir. Agora, se a maneira de reagir a isso é desestatizar o indivíduo, desestatizar o nosso compromisso, né? Também pode ser, né?
O Turro, no Tratado da Desobediência do Civil, né, ele falava logo com isso. Não existe melhor maneira de você reagir ao Estado do que de simplesmente deixar de colaborar com ele, né? Ou então deixar de investir seria uma maneira, né, nele, né? Eu não entendi bem o que o Jânio está falando e aproveitar para pedir desculpa para o Jânio, que eu não fui ver a palestra dele, porque eu terminei um recurso aqui, eu estou cuidando uma petição, às 7, quase 8 horas, e para pegar essas telas todas do vídeo, eu fiz entre 8 e 8h40. Tudo foi pegando assim. E deu certo, né? Foi bom para guiar a história, né? Guiar a coisa. Então, não sei se eu entendi perfeitamente o que ele disse. Seria bom que ele comentasse de novo. Mas é isso. Não, ele foi o que entendeu aqui. Até completando também, o Dr. Félix colocou aqui um ponto importante, que é sobre. Pode até me faltar a palavra precisa, mas é em relação à resistência do sujeito acerca do estado do poder. E a gente pode pegar interpretações. O Fatomé de Aquino coloca isso, sobre a resistência ao poder tirânico. E aqui eu vou fazer uma análise mais ampla, tá? Não em relação ao poder judiciário, ao executivo, legislativo, não importa. Bom, eu sou católico na formação, e eu sou um grande estudioso da doutrina social da Igreja. Bem, o Papa Paulo VI, na sua encíclica Popularum Progressio, do Progresso dos Povos, ele vai analisar, por exemplo, a importância. É uma leitura que é fundamentada nos próprios evangelhos, né? Então, ou seja, não é nada de esquerda, direita, é a própria doutrina da Igreja. Mas, em suma, é no sentido de que defende investimentos, né, na educação, na saúde, até um projeto de desarmamentismo social, ou seja, vamos investir na cultura e menos armas, né? Mas o que eu quero chegar é o seguinte: há um ponto da obra que coloca justamente isso. É lícito ao povo se revoltar contra o tirano, reforçando essa ideia, né? É lícito ao povo se revoltar contra o tirano quando as possibilidades de negociação e de intervenção contra a tirania se tornam cada vez mais esvaziadas. Ou seja, quando as negociações se tornam inválidas, porque o tirano ele não quer ouvir, ele não tem abertura, ele é um idiota, é autocentrado, né? É um idiota togado, né? Autocentrado, porque ele não tem abertura para o mundo, né? Se fecha o seu poder, né? Mas, olha aí, então a própria doutrina cristã considera lícito, né, que o cidadão tome, né, as condições extremas quando as circunstâncias se tornam extremas. Até porque, qual é o maior valor que existe? A liberdade de vida. Liberdade de vida não é fazer o que você quer, mas é viver sem você ser cerceado e sem você ter medo, né, de pensar e de opinar. Inclusive, é a própria base da modernidade. É a autonomia do sujeito. O próprio Giovanni Pico da Mirandola, eu até destaco o seguinte: não é Descartes o pai da modernidade, é Giovanni Pico da Mirandola. E coloca isso. Você pode fazer o que você quiser. Uma besta é um anjo. Uma besta é o que não quer fazer nada, quer viver como animal, né? E um anjo é quem quer pensar, quem quer progredir, quem quer empreender. E as forças burocráticas, elas impedem o nosso progresso, né? E as burocracias estão em qualquer parte. O que você está dizendo o tempo inteiro, que eu estou dizendo também, mas mais do que eu penso, eu discutia muito com o juiz, né? Um juiz que não vou dizer de onde, isso aí eu não vou dizer nome, a intimidade que ele me deu, eu não vou trair lá. Né? Mas ele não conseguia entender, mas de jeito nenhum. Ele era formado em filosofia também, numa federal. Mas ele não conseguia entender de jeito nenhum, quando eu falava de suprasistematicidade, né? Suprasistematicidade, então você vai ter sua própria lei? Não, fala assim, não, o único objeto da suprasistematicidade é o próprio sistema. É tratar o sistema de fora. Ele não é fazer uma lei específica nem nada, né? Ele é estrutural, é um pensamento estrutural. E o que a gente vê no que você está falando é que sempre existiu e sempre vai existir uma suprasistematicidade em todas as épocas, todos os tempos, que é o indivíduo com o seu ressorte constitutivo interno, conectado a algo que eu acho maravilhoso, né? Ele tem sempre a capacidade de se colocar mais dentro do sistema, e então o que se fala do Gödel, né? Tem muita gente que usa o Gödel para qualquer coisa, não é assim? Eu sei que eu estou fazendo uma analogia, né? Mas é como se ele tivesse libertado o pensamento, enclausurado na lógica, matemática, para fora dele mesmo, falando de dentro dela. Essa foi uma façanha, né? É como se o cara que está lá no... como é que é o cara, o personagem lá do Matrix, esqueci o nome, Léo, não? Como é que é o... Theo, como é que é o nome dele? Esqueci. Né? Neo. O Neo, de repente, ele conseguisse ver pela lógica e não por algo que chega para ele,
que ele está dentro de uma matrix e que ele existe, existe também fora dela, né? Então, é isso que é o grandioso, de você entender isso aí, né? Então, agora, nós estamos aqui, eu bato nesse ponto da hora que nós estamos aqui, nós nas letras jurídicas, né, dentro das faculdades de Direito, somos ensinados o tempo inteiro a continuar pensando como se o sistema constitucional fosse perfeito, estivesse perfeitamente dirigido, ele fosse sistematizado em si mesmo, assentado logicamente em si mesmo, né? E é por isso que eu chamo o vídeo que eu fiz, no livro que eu falo que é o sono dogmático de Kelsen durante o incêndio da lógica e da matemática. Enquanto isso estava pegando fogo, sendo todo certeza destruído na matemática, o cara lá estava fazendo um sistema que ele achava que estava tudo resolvido. Algo típico dos juristas. Né? É isso. O Jandro fez outro comentário aqui. O Olavo de Carvalho diz que se revoltar contra o sistema é viver em função do sistema. O melhor caminho seria sair do sistema e criar um sistema para si. Mas aí, Jandro, isso é quase que um anarco chamado, entre aspas, né? Porque todo conceito é complicado, né? É quase anarcocapitalismo, né? Talvez. Quem coloca bem isso é o Beckman, né? É o Beckman e são dois teóricos holandeses. O Olavo de Carvalho estava se referindo a uma postura contra um sistema cultural, um sistema idiosincrático, mas ele estava falando do sistema político. Né? Quer dizer que eu posso chegar lá em frente ao STF, armar minha banquinha e falar assim, aqui nesse círculo aqui agora, sou eu que crio o sistema, é a minha Constituição de Félix, agora todo mundo pode entrar aqui e falar o que quiser, porque eu criei o meu próprio sistema. Não é isso, né? Acho que o Olavo de Carvalho já está querendo dizer uma coisa muito, assim, muito mais espiritual, né? Talvez, né? É bem provável, né? Porque pela amplitude de pensamento dele, mas esses dois autores, esqueci o nome do outro, mas é um livro chamado Lei da Democracia, que são considerados, né? Veja bem, toda definição é complicada. Anarcocapitalistas, né? Libertários, ultralibertários. Em suma, eles defendem justamente a supressão da ideia de Estado. E é o seguinte, você se organiza da forma que quiser. Então, é até interessante que eles colocam. Eles falam o seguinte, claro, é abominável um Estado tirânico. Agora, se eu quiser criar um Estado tirânico e alguém quiser submeter um Estado tirânico, né? Pode viver. Uma comunidade tirânica. Mas eles vão defender isso, justamente, que vivem em comunas, não comunas não no sentido, né, de esquerda, mas de comunidades de pessoas associadas livremente. Né? E aí isso é apresentado. Ou seja, você vai escolher o que você quiser. E se você quiser aceitar viver naquele território, naquelas regras, você vai viver. Né? Mas eu acho que é isso. Bom, como aqui a nossa própria experiência, né, dialogante ficou um pouco diferente, da minha parte, eu quero só enaltecer e ressaltar que estou muito feliz com a apresentação do professor Félix, né, do Dr. Félix Sobman, pela sua, né, magnitude intelectual, capacidade de transitar entre a filosofia, a história e a própria lógica. A matemática, nossa senhora, a matemática eu digo pagão dobrado. Eu não procurei professor de matemática para me ensinar, que não sabia me ensinar o que eu estava perguntando. Essa fórmula aqui é arbitrária, eu já para isso, bom, tem que estudar mais isso. Tem um livro assim, o Itinerário de Goya, que eu vou comprar lá nos Estados Unidos, quer dizer, vou pedir de lá. Mas não é fácil. Né? Perfeito. Bem, então, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, né, a nossa atividade. Gratidão, mais uma vez, ao Dr. Félix Sobman, com a sua teoria da suprassistematicidade, e ao nosso público, online e offline, por comparar nosso trabalho e fortalecer um projeto cultural, que é um projeto multidisciplinar que visa justamente quebrar a hegemonia do sistema. Ou seja, nós estamos conversando juntos, conectados, para além de qualquer barreira espaço-temporal. Então, muito obrigado e até a próxima.